Vamos começar para a gente começar no horário. Boa tarde a todos. Aí o pessoal vai entrando depois. Sejam bem-vindos a mais uma reunião científica nossa da Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva. E hoje a gente vai ter a presença aqui conosco do professor Davi Feres. Professor Davi Feres, que é professor da Anestesiologia, da Dor e da Medicina Intensiva, da Escola Paulista de Medicina. Passamos a manhã juntos, né, professor? O professor Davi Pérez, nós estávamos juntos numa banca de doutorado, hoje aqui da escola durante toda a manhã, já emendando agora na reunião científica. E hoje o professor vai falar sobre cirurgia abdominal de grande porte, como diminuir os riscos. Então, professor Davi, muito obrigado pela colaboração do senhor aqui com a disciplina e, por favor, fique à vontade. Os colegas, por favor, mantenham o microfone no silencioso e fiquem à vontade para mandar pergunta pelo chat. Aí, ao final, a gente faz um bate-papo de perguntas e respostas. Professor, fica à vontade. Obrigado, Falcão, pelo convite, a disciplina, mais uma vez, de estar aqui podendo estudar um tema e poder colaborar com os residentes, alunos e quem mais assistir. A minha tela está sendo compartilhada, né? Bom, então hoje Sim, estamos vendo. Ok. Então hoje a gente o tema escolhido foi cirurgia abdominal de grande porte, né? Como diminuir os riscos, né? E para diminuir o risco a gente tem que entender o que é risco, evidentemente, né? E risco é muito difícil da gente avaliar o risco cirúrgico, né? Mas certamente essa foto que eu peguei na internet, dizem que ela é fake, né? Não foi uma foto real, mas de qualquer modo ela ilustra o risco realmente, né? E certamente eu não estaria aí no meio porque eu tenho pavor de altura, mas essas pessoas aí estão colocando a probabilidade de algo não dar certo, certo, de algo dar errado, e portanto este é o conceito, né, de risco. E o risco cirúrgico, anestésico cirúrgico, evidentemente, não depende só de uma variável, né? As quatro principais componentes do risco anestésico cirúrgico se baseiam principalmente na presença de comorbidades que esses pacientes possam ter, né? O grau de disfunção orgânica previamente à cirurgia, a intensidade da invasibilidade cirúrgica, é lógico, né? Cirurgias de maior porte, com maior trauma, com maior repercussão endócrino-metabólica, tem riscos mais elevados de complicações, né? Não, de mortalidade, não só de mortalidade, de morbidade, mas também de outras disfunções menores. Preparo adequado desses pacientes, pacientes pouco preparados, digamos assim, pacientes que não se deu a atenção necessária, têm maior risco de complicações intra e pós-operatória e, evidentemente, né, os cuidados, e finalmente, né, os cuidados pós-operatórios, uma UTI bem, uma RPA, uma UTI, ou mesmo uma enfermaria bem equipada, né, pode ocasionar melhores resultados do que um setor não bem equipado, né? Mas desses quatro tópicos, né, vamos inicialmente falar um pouquinho da invasibilidade, né, do trauma cirúrgico, impactando no risco desses pacientes. Quem primeiramente estudou, né, o problema da resposta endócrino-metabólica ao trauma, né, que é proporcional a essa invasibilidade cirúrgica, vem de 1936, desculpe, né, com um pesquisador, né, chamado Hans Selye, né? Ele pesquisou o efeito do estresse biológico em ratos, né? E quando ele introduziu, certo, o termo do estresse, né, conhecido como síndrome da adaptação geral, né? Isso aí, evidentemente, a gente lembra já desde os bancos da faculdade, né, que ou você, nessa resposta endócrino-metabólica ao trauma, né, ou você, liberando catecolaminas, você enfrenta o problema ou sai do problema, evidentemente, fight or flight, né? Muitas dessas complicações perioperatórias envolve e ocorre nos vários sistemas orgânicos secundário, né, a essa resposta, né? Por que essa resposta é importante no risco, né, e nas complicações, né?
porque ela libera, quando não modulada, né, mediadores neuronais, uma resposta catecolinérgica enorme, né, mediadores hormonais, e este aqui com impacto muito grande, entre eles os hormônios contra-insulinários, que vão levar, né, a uma sarcopenia desses pacientes no pós-operatório, um consumo maior de musculatura, e os inflamatórios, né, entre eles as interleucinas, fator tumoral de necrose alfa, entre muitos outros, né. Essa resposta ao estresse, quando não modulada, como eu disse, vai acabar impactando, né, nesse risco de complicações no pós-operatório desses pacientes. Isso é novo? Não, não é novo, evidentemente, né? Isso já, um estudo já de 1994, de Torrell, né, que é esse que eu estou trazendo aqui para vocês, analisou, né, essa resistência à insulina após uma cirurgia abdominal. Né? E aqui no caso de 94, eram cirurgias abertas, evidentemente, com uma invasibilidade cirúrgica muito grande. Né? E ele demonstrou nesse estudo que existia um aumento, né, da resistência relativa à insulina nos 4 primeiros dias, né, de pós-operatório, sendo o pico ali no POI e depois aí recuperando ao longo do tempo essa resistência à insulina, né, por volta do 8º dia de pós-operatório. Isso já, então, em 1994, já era apontado que existia, né, esse problema hormonal nas cirurgias de grande porte, e aqui no caso ele estudou cirurgias abdominais. Ok? Bom, mas por que que isso acontece, né? Por que que isso tem impacto, né, nos resultados? É porque essa resposta hiperglicêmica, né? Porque essa resposta leva à perda proteica e aumenta a inflamação. Então, essa resposta ao trauma, né, leva a um catabolismo proteico importante, liberação de aminoácidos, liberação de substâncias pró-inflamatórias, né, principalmente proteínas da fase aguda no fígado, a hiperglicemia e um consumo proteico importante, levando ao balanço nitrogenado negativo, e quanto maior o trauma, quanto maior, então, o estresse, maior vai ser a perda proteica, maior vão ser levados a essa sarcopenia e maior vai ser essa inflamação. E, evidentemente, o consumo muscular não será somente, né, dos músculos dos membros, por exemplo, mas o diafragma vai sofrer, os músculos abdominais também irão sofrer esta perda proteica e dificultando muitas vezes até a retirada do paciente de uma ventilação mecânica, por exemplo, necessitando de maior cuidado, né, e aumentando o risco de complicações pulmonares nesses pacientes. Okay? Bom, e aí nasce em 1997, através do Herrick, né, algumas propostas. Né? Em 1997, o autor que começou a falar de ERAS, né, em 1997, ele propõe, né, que uma analgesia multimodal, né, principalmente através do bloqueio do neuroeixo, diminuiria essa resposta ao estresse, diminuindo o tempo do jejum através de soluções orais ou diminuindo o tempo de jejum, também levaria a uma queda desse estresse, realimentação precoce e também o controle da glicemia, usando insulina até se fosse necessário, se esses níveis glicêmicos fossem mais elevados. Né? Então, aí nós temos, em 1997, o princípio, né, da ideia do ERAS, né, que teve, né, ao longo do tempo, certamente, uma evolução desses conceitos de 1997. Então, tivemos, desde 1997 até os dias atuais, a evolução desse conceito, evidentemente, que tem, né, diminuído o risco desses pacientes, principalmente com relação às cirurgias abdominais. Ele se estendeu, evidentemente, para cirurgias ortopédicas, cirurgias toracopulmonares e todas as outras que nós temos levado no nosso dia a dia. Ok? Bom, e nessa evolução de conceitos, né, hoje nós temos aqui, nesse emaranhado de
possibilidades que nós temos no pré-operatório, né, e algumas até no intraoperatório, de poder contribuir para a diminuição desses riscos, né? Desde, por exemplo, a antibiótico-terapia profilática, evitar o preparo intestinal com foco nas cirurgias colônicas, aporte de carboidrato precoce, né, e também no jejum pré-operatório. Preconiza-se não premedicar o paciente, evidentemente, para ele não, mas sim uma educação, uma prevenção da ansiedade, mas não uso medicamentoso, evitar sonas e drenos, anestesia, uma analgesia epidural, e aqui se discute muito o uso ou não de opioide, né? O ERAS preconiza o uso apenas de anestésicos locais, minimizando o uso de opioide, agentes anestésicos de curta duração, evitar o excesso de fluidos, incisão menores, a laparoscopia, por exemplo, preferencialmente a uma cirurgia aberta, o problema da ventilação protetora, a mobilização precoce, e aí nós estamos dentro desse emaranhado de condutas, né, evidenciando a necessidade, né, de diminuir o risco desses pacientes em cirurgias abdominais. Bom, então vamos começar, né, a nossa discussão dentro do que foi proposto, né, falando um pouco do ERAS, né, dentro desses conceitos, como que ele pode contribuir, né, para poder diminuir o risco desses pacientes submetidos a cirurgias abdominais. Quando nós vamos, então, no PubMed procurar algumas meta-análises do ERAS, né, uma que eu trouxe aqui, existem muitas, trouxe algumas por causa do tempo, evidentemente, né, as que eu achei mais interessantes. Essa, por exemplo, do Lee, que é de 2020, né, ele faz, então, uma avaliação do ERAS versus a recuperação standard para cirurgia de câncer gástrico, né? Nessa meta-análise, esse autor ele encontra, né, um tempo com relação ao tempo de internação. O que nós estamos vendo aqui no subgrupo, né, de cirurgias abertas, né? Que existe o diamante, evidentemente, está a favor do ERAS. Observa-se aqui que a heterogeneidade do estudo, né, o I quadrado de 82%, isso aqui, na verdade, não tem um impacto muito grande, apesar de ser muito heterogêneo, existe uma consistência dos dados, né? Vejam que todos os dados estão de um lado só da curva de neutralidade do zero das médias das diferenças. Então, apesar de ser muito heterogêneo, todos eles são consistentes à esquerda aqui. Então, favorecendo ERAS com relação ao tempo de internação. Nas cirurgias laparoscópicas, não nas abertas, a mesma coisa, né? O diamante para um lado do ERAS, favorecendo a eles, né, com uma razão de risco menor, apesar de o I quadrado de 80, mas também consistente esses resultados. O que gera, então, com relação ao tempo de internação, uma diminuição do tempo de internação com relação ao protocolo ERAS, ok? Bom, no mesmo estudo, colocando agora em foco, né, o custo desta internação. Cirurgias subgrupos, cirurgias abertas, cirurgias laparoscópicas e ambos. O que é ambos, né? Começou com laparoscópica e acabou sendo necessário a abertura da cavidade, evidentemente porque teve alguma complicação. Nós observamos, então, novamente, agora com o custo da internação, é favorável, tanto na laparoscópica como na cirurgia aberta, a favor do protocolo ERAS para cirurgia abdominal, diminuindo o custo da internação, né? E, mesmo quando foi necessário a abertura, também é favorável ao protocolo ERAS para cirurgia abdominal, demonstrando, então, né, esta facilidade, né, esse benefício, né, de menor custo de internação. Bom, não trouxe todos os gráficos aqui desse estudo do Lee, né, porque era um estudo extremamente extenso, mas dos poucos estudos que tem de meta-análise, é o único estudo que fez um estudo de funil, né, para ver se não tinha viés de seleção.
dos arquivos. É lógico que a maioria das meta-análises corre o risco de viés de seleção, evidentemente, porque só se publica nas principais revistas estudos positivos. Então, quando se busca os estudos, existe sempre o risco, né, da meta-análise ser favorável com resultados positivos. Nesse estudo de funil que ele fez, né, o Lee, ele demonstra que realmente existiu, pelo menos nessa meta-análise, um desvio, certo, no estudo do funnel plot, né, de desvio de seleção. Mas, mesmo assim, quando ele analisa, certo, impactos importantes, né, como mortalidade, como morbidade, não houve uma grande diferença entre o grupo ERAS e o grupo Standard, né? Grupo Standard. Houve sim a favor do ERAS, mas o diamante batia, certo, no zero da neutralidade. Bom, e aí, né, agora a gente vai passar, né, para uma outra meta-análise que, infelizmente, não tinha estudo do funnel plot, certo? Todas as daqui para frente não fizeram esse estudo, e, portanto, eu peço desculpa se houver desvio de seleção nos seus resultados. Então, nesse estudo agora, que já é de 2018, né, analisou também o problema, né, do ERAS após um programa de via laparoscópica, né. Nessa meta-análise, ele encontra, certo, quando ele plota os estudos randomizados a favor de um protocolo ERAS com relação agora aos dias de internação, certo? Semelhante ao anterior, as perdas dos dias de estados, né? Lá no determinados estudos. Bom, e aí, né, a complicação, que é o principal problema que nós temos, né, que é o foco da aula de hoje, quando ele coloca todos os estudos, é favorável ao ERAS, e quando ele coloca as complicações no pós-operatório, também ela é menor no grupo ERAS, apontando, então, que seria uma das medidas que nós poderíamos usar, certo, para diminuir os riscos dos nossos pacientes, né, na sua internação, no seu tratamento, ok? Bom, mas uma variável importante que foi estudada é a frequência de readmissão, né? Então, nos estudos randomizados que ele avaliou, a incidência de readmissão, porque a ideia do ERAS é a alta precoce desses pacientes, houve, então, um grande número de readmissão, né? Não havendo diferença da neutralidade entre os dois grupos, o grupo ERAS e o grupo que não exerceu o protocolo ERAS, né? Então, aqui começa a colocar um pouco de dúvidas, né, nessas várias meta-análises que têm aparecido. Não estou dizendo, evidentemente, que não deva ser seguido, muito pelo contrário, né? A maioria das evidências de peso apontam, né, alguns benefícios, mas os principais desses benefícios é alta precoce, diminuição de custo e complicações. A gente fica aí dependendo muito dos estudos elencados, certo? Os custos hospitalares menores, evidentemente, né, se teve alta mais precoce, tempo do primeiro flatus muito menor, certo? E mortalidade perioperatória, sem diferença entre os grupos o grupo ERA versus o tratamento tradicional. Okay? Isso pode ser discutido, evidentemente, porque a mortalidade perioperatória aqui no caso foi de 30 dias, devido ao grande número de readmissão desses pacientes com complicações e, portanto, na mortalidade final de 30 dias não houve diferença entre o grupo ERAS versus o tratamento convencional, certo? Bom, fora esses aspectos duvidosos, né, que foram colocados anteriormente, né, vamos falar agora um pouquinho também do que a gente pode contribuir com relação à anestesia, certo? E dentro da anestesia entra em palco agora, né, a discussão entre anestesia opioide-free, certo, versus a convencional, né?
Então, nesta revisão também, com meta-análise do Arthur Salomé, ele avalia a anestesia opioide-free, certo? Versus a anestesia balanceada. E o que ele obteve, né? Não foi detectados benefícios clínicos hemodinâmicos com diferença entre os grupos, né? O menor consumo de opioide no pós-operatório entre os grupos, anestesia opioide-free e anestesia baseada em opioide. Então, esse estudo meta-analítico não evidenciou esta diferença, mas ele detectou, sim, né, uma menor sedação e uma menor incidência de náusea e vômitos no pós-operatório entre os grupos opioide-free e a anestesia baseada em opioide. Então, esses resultados aí exposto, né, que vocês estão vendo à direita, certo? À direita do slide, certo? E aqui nós estamos vendo o diamante favorável, né, ao grupo experimental, que é o grupo opioide-free. Quando foi utilizado o opioide na indução, ele trouxe o diamante para o meio, evidentemente passando pelo 1, mas são estudos pequenos, né? Nós estamos vendo aí que se trata de 15, 30 pacientes, não dá para valorizar muito esses dados desse subgrupo onde utilizou opioide na indução. Então, parece que realmente a opioide free acaba impactando, né, na necessidade de uso o menor uso, evidentemente, de drogas contra náusea e vômito no pós-operatório, uma vez que elas acabam diminuindo devido a menor uso de opioide. Aí vem agora, né, agora em 2021, né, essa publicação aqui não é uma meta-análise, é um estudo randomizado, certo? Em cirurgias não cardíacas, em que ele comparou, né, a anestesia opioide-free, né, com dexmedetomidina versus anestesia balanceada também, mas com o uso de remifentanil, né, que é um opioide de curta duração. E aí eles perguntam, né, se esses opioides de curta duração, na discussão desse trabalho, teria impacto importante em alguns resultados, né? Entre eles, náusea e vômito, estada e complicações, ok? Bom, nesse estudo randomizado de 157 pessoas, né, aqui no grupo remifentanil e no grupo dexmedetomidina, não houve grandes diferenças nos parâmetros ventilatórios, só tivemos aqui no grupo dexmedetomidina, não muito bem explicada, o maior uso de propofol, tá? O maior uso de propofol que no grupo remifentanil, ok? Bom, mas no que se trata de complicações importantes, né, de impacto, de desfecho importante, nós temos aqui, né, o composite primário dos endpoints, que foi definido como hipoxemia no pós-operatório, dessaturação de oxigênio, necessidade de suplementação, íleo, certo? E ausência de flatos e de evacuação. Foi o que ele observou de diferença, né, nesse composite aí, que houve uma diferença estatisticamente diferente, né? Foi estatisticamente importante, melhor dizendo, desculpe, 0,031. E a presença de hipoxemia no pós-operatório foi maior no grupo dexmedetomidina do que no grupo remifentanil, que quem faz uso rotineiro de dexmedetomidina tem essa experiência realmente, né? Que os pacientes ficam mais sedados, demora mais para extubar, do que no uso, quando se usa somente o remifentanil. Porém, né, outras variáveis que foram estudadas, né, com relação à anestesia opioide, o consumo de opioide, certamente foi maior no grupo com remifentanil. Né? Então, nós estamos vendo aqui que 0,02, e isso já era esperado mesmo, né, uma vez que esse opioide aqui é de curta duração, o paciente acorda e provavelmente a necessidade de uso de morfina é maior. Tempo de extubação. Encontrou o maior tempo no grupo DEX. Isso, quem usa, como eu disse, já esperava isso.
duração de tempo na RPA também foi maior no grupo DEX, presença de náusea e vômito, já vamos esperar que é maior no grupo do Rene. Usou mais morfina, é certamente a maior, né? Aqui, então, o grupo com remifentanil acabou necessitando de mais morfina e teve necessidade de um uso maior de drogas de resgate, né, de náusea e vômitos. Isso aqui já era relativamente esperado. E também, né, a presença de bradicardia, e bradicardias até muito intensas, com batimentos abaixo de 45 por minuto, no grupo da dexmedetomidina. Então, esses são alguns achados que nós temos, né, quando a gente tenta comparar o uso da opioid free, né, com relação a esses métodos aí associados à dexmedetomidina ou não, ok? Bom, aí essa outra publicação agora já de 2022, que também comparou a colectomia radical, né, com o threshold de index de dor, nesse estudo randomizado e controlado, o que ele traz de importante, né, quando ele compara a anestesia opioide-free com a anestesia em que se utiliza opioide, né? Interessantemente, né, não teve grandes diferenças, nem em uma técnica e em outra, com relação à frequência cardíaca, pressão arterial e saturação, tá? Mas sim, olha que coisa interessante, né? No grupo opioid-free, apresentou níveis glicêmicos durante todo o estudo, né, de T0 até T5, né, maiores, desculpe, excetuando o T0, grupos glicemia muito maior do que no grupo que não se usou opioide, né? Eu pergunto, seria que o grupo opioide free não conseguiu bloquear eficazmente a resposta endócrina metabólica ao trauma? É uma possibilidade, uma vez que nesse estudo não se usou bloqueio do neuroeixo, certo? Então é uma possibilidade que não pode ser afastada, né? Que a opioide free sozinha, sem bloqueio de neuroeixo, poderia não ser o suficiente para diminuir a resposta endócrina metabólica ao trauma, que nessa situação não é muito satisfatória, ok? Bom, e para terminar com relação à anestesia, né, agora esse trabalho recente nem foi publicado ainda, né, só tem o DOI desse trabalho, com relação ao uso do bloqueador neuromuscular, é o estudo Still Stronger, né? É um estudo multicêntrico, tipo coorte, tá? Em que analisou o bloqueio com o rocurônio, tá? E o uso e a reversão, né, dele com o Sugammadex, certo? E o que eles encontraram de forma muito interessante, certo, é menores complicações no grupo em que foi revertido o bloqueio com Sugammadex, ao contrário quando se usa a neostigmine. Isso tanto para a razão de risco ajustada pelo número de pacientes, como para a não ajustada. Tanto uma como outra, certo? Trouxe para o lado esquerdo a odds rate, mostrando que diminuiu muito, né, a razão de risco de complicação pulmonar, de falência respiratória e de pneumonia, certo? É um estudo bem interessante, ainda não publicado, mas só tem o DOI, como eu já havia dito, ok? Bom, mas um outro aspecto é a reposição volêmica, evidentemente, né? O que nós podemos fazer para diminuir o risco, né? Reposição volêmica para evitar o edema, evidentemente, né, desses pacientes, edema de alça e todas as suas complicações que podem advir dessa má condução, digamos assim, né? O problema da reposição volêmica não é novo, né? Já data desde a Primeira Guerra Mundial, onde o foco, a reposição na época era sangue, e existia uma grande mortalidade precoce desses pacientes.
Passamos aí para a guerra, Segunda Guerra Mundial e Guerra da Coreia. Aí, no caso, começa a se usar bastante colóide, plasma, né? Nesse período, onde houve melhora da sobrevida precoce. Contudo, esses pacientes apresentavam uma elevada morte por insuficiência renal aguda. Com a guerra do Vietnã, com os estudos do Shires, principalmente, né? Ele preconizava o uso de cristalóide, e aí começa a cair um pouco o uso de plasma e de sangue já na guerra do Vietnã, e começa a ter uma melhora na sobrevida da insuficiência renal aguda, né? E começa, evidentemente, a aparecer o problema certo da insuficiência respiratória da ARDS. Okay? Em 70 e 80, continua a discussão entre cristalóide ou colóide, qual que era melhor, o cristalóide, também uma grande discussão, certo? Nesse período de 70 até 80, melhora da sobrevida precoce da insuficiência renal aguda, porém aí continua a morte por insuficiência respiratória e começa a aparecer a insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. 1990 a 2000, temos aí o início dos primeiros protocolos de sepse, né? E aonde vem o controle dos danos também, começa a ser bem difundido na literatura, e começa a se perguntar qual o melhor método de avaliação da volemia, né? Nesse período, tivemos uma melhora da sobrevida da insuficiência renal, da ARDS, da IMUS, mas também a morte por sepse continuava, né? Continuava e continua com melhoras, evidentemente. E, finalmente, né, agora, até os nossos dias atuais, vem a discussão de qual que é o melhor método, né, de manutenção, de monitorização dessa bulimia. Goal-Directed Therapy é o que mais recentemente tem aparecido nas nossas publicações e com evidências, né, de melhores resultados. A briga entre restritiva versus liberal, isso já é passado, né? Mas existe tempos para isso, né? Essa briga não tem muito sentido, mas porque se depende da necessidade do paciente, que tempo que ele está na fase de ressuscitação, se ele está na fase já de estabilização ou não, né? E essa briga, né, vem agora, começa, na verdade, por volta dos anos 2010, com esse trabalho do Dilep Lobo, muito interessante, né? Infelizmente não foi numa revista de alto impacto, porém ele coloca de forma bem precisa que, de fato, né, as publicações eram muito controversas, porque o que era restritivo para um era liberal para outro, e daí por diante, né? Então ele alocou nessa meta-análise dele uma sequência. Ele colocou como restritivo os pacientes que recebiam menos de 1,75 litros por dia, e os liberais, quando recebiam 2,75 litros por dia, e balanceado entre a média, né, 1,75 por 2,75. Por que ele escolheu essa média, né, como balanceada? Porque o indivíduo urina, em média, 2 litros por dia. Então, ele focou entre 1,75 e 2,75, que é a nossa perda média, né, do indivíduo normal. E aí, alocando aqui, então, esses vários trabalhos nessa curva, né, ele observa o quê? Que quando você utiliza, né, um fluido balanceado, aqui nós não estamos falando de cloro, não é isso, esse fluido balanceado aqui é o volume em torno de 1,75 a 2,75 por dia. Tá? E desbalanceado, digamos assim, quando recebia ou menos ou mais. E aponta, né, que quando você faz o preenchimento adequado, né, dessa volemia, as complicações usualmente são menores, né? Inclusive a estada, né, o tempo de internação é menor, tá? Quando você utiliza um volume necessário para aquele paciente e não exagera nisso, né? E desse raciocínio, né, nasce então o conceito de Goal-Directed Fluid Therapy, certo? A necessidade que nós temos de monitorar e dar volume na necessidade que o paciente tem, especialmente em cirurgia torácica e cirurgia pulmonar.
certo? Em cirurgia torácica e cirurgia pulmonar, isto é fundamental para evitar o edema de alça e suas complicações e o edema pulmonar e suas complicações no pós-operatório. Aqui nós não estamos falando de outros tipos de cirurgia, mas isso é fundamental para esse tipo de procedimento. E aí, né, vem o grande problema também, né? Como, né, a gente vai monitorizar isso, certo? Nós temos aí dentro das possibilidades, né, de fazer esse tipo de abordagem um número muito grande de monitores, né? O mais usado atualmente, né, é o delta-PP e o delta-VS, ou seja, o VVS, variação do volume sistólico, e o delta-PP, cujo raciocínio seria: eu faço um desafio de volume, se o paciente melhora da hipóxia celular, se ele melhora da hipoperfusão celular com esse desafio de volume, caindo o delta-PP e melhorando o VVS do paciente, é um paciente responsivo, eu posso continuar dando em alíquotas determinadas o volume para esse paciente. Se ele não é responsivo, evidentemente, esse desafio de volume, evidentemente, insistir nisso, sem melhora do débito, sem queda da hipoperfusão tecidual, né, nós vamos só prejudicar esse paciente. Nós vamos hiperitratá-lo e, consequentemente, a isso, com maiores complicações intestinais nesse sentido. Bom, e aí, né, a gente voltamos nas meta-análises, né, da EGDT, certo? Nesses estudos controlados, randomizados, ok? E uma delas era da Kate Rollins, certo? De 2016, em que, por incrível que pareça, apesar de ser o racional dessa situação, tá? Que ela acabou encontrando, né? E as cirurgias abdominais, isso aqui, certo? Não é outro tipo de cirurgia, não. Ela não encontrou, né, uma grande diferença favorável ao grupo EGDT, certo? Vejam que o diamante abate aqui na neutralidade, no 1, mostrando que nessa meta-análise ela não encontrou grandes diferenças. É uma meta-análise de 2016, já tem um certo tempo, né? Com relação ao que ela está pesquisando aqui, né? Mortalidade nos 30 dias, mortalidade de 30 dias, ok? Bom, a Cochrane também, agora em 2019, um estudo mais recente que esse, certo? Analisando também o GDF, Goal Direct Reposição Volêmica, né? E em cirurgias agora não cardíacas. Então, não é só intestinal, né? Certo? Então, ele não vai analisar só as cirurgias abdominais, certo? Que seria o foco da nossa discussão. Só não é cardíaco. Mas, de qualquer modo, né, vejam que o diamante também foi favorecer um pouquinho o GDFT, né, que é a mesma coisa, mas também passou pela neutralidade, mostrando que não tem uma diferença estatística importante, pelo menos nesse estudo da Cochrane. Tá? E a mesma coisa aqui quando comparando, né, restritiva versus fluidoterapia guiada por metas. Ok? E aí, né, para terminar esse tópico, né, em cirurgias abdominais de emergência, certo? Nesse estudo multicêntrico, tá? Então, olha, a fluidoterapia guiada por meta em cirurgias abdominais de emergência. Isso aqui não é uma meta-análise, é um estudo randomizado multicêntrico, né? E aí, o que ele encontrou, né, com relação a esse estudo? Que não houve diferença na sobrevida entre os dois grupos, certo? Ao longo de 90 dias, né? Uma mortalidade alta nos primeiros 10 dias, evidentemente, né? Porque são cirurgias graves, e quando ele estratifica, quando houve perfuração intestinal, e tanto no GDT como no standard, no grupo standard, com perfuração também não houve grandes diferenças. Houve diferença de mortalidade, é lógico, quando você tem perfuração intestinal, o prognóstico do paciente piora muito mais, né? Mas com relação à técnica de fluidos, não foi muito diferente. Mas, de qualquer modo, né,
nós não podemos perder de vista, apesar desses estudos, né, na prática clínica que nós temos. A prática clínica evidencia que, se você der grandes volumes, exceder esses volumes, você promove edema intestinal. E isso certamente vai aumentar o índice de fístulas pós-operatória e outros tipos de complicação. Assim, né, na presença, por exemplo, do trauma com hipóxia celular evidente, hipotensão e hipoperfusão, nós passamos por uma fase da necessidade de otimização. E aí sim, nós vamos ter que perseguir, certo, o combate à hipóxia oculta, ao combate da hipoperfusão oculta, através do uso de volume e vasopressor, se necessário. Se o paciente responde a volume, certo, direcionada por um delta-PP ou mesmo um VVS, certo, nós insistimos um pouco no volume até o ponto em que ele fique estável, e aí, após essa estabilização, aonde nós não evidenciamos mais hipóxia celular e nem hipoperfusão, mantemos o balanço próximo a zero. E no reescalonamento, aí já numa fase mais tardia, usualmente em terapia intensiva, certo? Passa-se agora a tirar todo aquele excesso de volume que foi feito na fase de otimização para que o paciente volte à sua vida normal. Né? Tudo isso, evidentemente, né, com o objetivo de evitar o edema das alças intestinais e, consequentemente, a isso, certo, as complicações. Bom, pulmão também é importante, né? Pulmão é outro foco de complicação, cirurgias abdominais. E aí a gente tem coisas para fazer no pré-operatório, então uma avaliação pré-operatória, existe aí o ARISCAT, e mais recentemente um outro índice chamado SPORC2, que avalia a necessidade de reintubação dos pacientes e a previsão, né, de complicações pulmonares, o ARISCAT, e de reintubação, o SPORC. Temos algumas coisas para prevenir no intraoperatório: ventilação protetora, baixo fluxo, baixa fração de oxigênio, preferir as cirurgias laparoscópicas, porque tem menor repercussão, uso de uma reposição volêmica guiada por meta, baixas doses de bloqueador neuromuscular. Nós vimos anteriormente que a reversão com o Sugammadex tem resultados melhores. Monitorizar sempre com o TOF, né? Os anestésicos inalados também, eles são lipossolúveis e têm impacto sobre a surfactante pulmonar. Uma anestesia que diminua o uso de opioide, nós já discutimos isso anteriormente, e, se possível, o bloqueio neuroaxial, bloqueando a resposta endócrino-metabólica ao trauma e certamente diminuindo a necessidade de opioide no intra e no pós-operatório. E no pós-operatório, evidentemente, outros tópicos devem ser levados em consideração. E aí a gente entra, né, deixa eu ver meu tempo aqui, ainda tenho 15 minutos, acho que vai dar tempo, né? Nós entramos aqui com o estudo do Canet, né, publicado em 2010, esse estudo tipo coorte, tá? Em que ele procura determinar quais são os fatores que impactam, né, nas complicações pulmonares. Tá? E aí nós estamos vendo o quê? Né? Que para cirurgias do aparelho digestivo em geral, né, nós temos aí uma incidência elevada, né, de complicações pulmonares, uma complicação pulmonar com morte em 30 dias. Né? Aqui a mesma coisa de 90 dias. Né? Esse estudo, quando vai para 4 complicações pulmonares, isso pode chegar até 55%, né, na mortalidade de 90 dias, ok? Então, ele fez essa escala, né, que é o Assess Respiratory Risk in Surgical Patient em Catalunha, tá? É um estudo que foi realizado na Catalunha, e pontuou, né, baseado na incidência de complicação, morte, etc. E nós estamos vendo aqui, né, só colocando aqui que esse slide aqui foi fornecido pelo professor Falcão, esse o próximo, se não me engano, tá? E eu agradeço ele já adiantando, né? E se uma cirurgia abdominal alta de 15 já recebe ponto 15
e que tem uma cirurgia de 2 a 3 horas, já recebe aqui 16 pontos, isso não é nada estratosférico, cirurgia abdominal de 2 a 3 horas aí é muito comum, né? Ele já vai para 31 pontos na tabela do Ariscate. Isso leva o quê? Né? Um Ariscate acima de 36, o que dá uma complicação pulmonar na ordem de 21%. Né? Aqui 10,4 é o total, certo? 8.241 pacientes, certo? Tiveram aqui em torno de 10,4 complicações pulmonares, certo? De todos eles, sendo que os pacientes que tiveram Ariscate acima de 26, que, como vimos no slide anterior, não é nada muito difícil, né? 31, cirurgia abdominal alta mais uma cirurgia de 2 horas, vai para 21%. Né? E se você juntar esses dados, né, com os dados, né, do Las Vegas, né, o problema é muito maior do que nós estamos vendo, certo? O problema é muito maior. Qual que é este problema, né? Então, 234 milhões de cirurgias de grande porte ao ano, 10,4 é a incidência total, nós não estamos falando aqui só de cirurgia abdominal, que chega ao número maior que esse, como vimos, nós temos aí 24,2 milhões de complicações pulmonares por ano. Eu agradeço o professor Leão, desculpe, doutor Falcão, por esses slides aqui. Bom, continuando. Né? Então, quais são as complicações pulmonares que nós podemos intervir? Né? Aqui algumas delas, né? O atelectrauma, o volutrauma, barotrauma, isso aqui de longa data já é extensivamente estudado, os mecanos transdutores levando ao biotrauma, e mais recentemente, nos últimos 10 anos, falando muito, né, do drive pressure como sendo um liberador de energia no parênquima pulmonar, levando à lesão induzida pela ventilação mecânica e, portanto, as complicações pulmonares, desde infecção, efusão pleural, falência respiratória, pneumotórax, entre muitas outras. Tá? Mas ventilação protetora, potenciais origens dessa lesão pulmonar não é só a ventilação. Certo? A gente vai se preocupar com a ventilação nessa sessão da nossa conversa. Mas nós temos a ação dos anestésicos inalados, nós temos o problema da hiperóxia usado, a atelectasia, o pneumoperitônio, posicionamento cirúrgico, uma colectomia realizada em decúbito dorsal horizontal mais encefalodeclive, leva a impacto importante no posicionamento da ventilação, fluidos e sangue, e nas cirurgias pulmonares, evidentemente, o trauma pulmonar. Ok? Evidentemente, o trauma pulmonar. A lesão pulmonar induzida pelo ventilador é um dano colateral, certo? Sofrido pelo pulmão. O efeito desse dano só pode ser atenuado, mas nós não vamos conseguir eliminar, nós não vamos conseguir fazer ele zero. E aí a gente tem que perseguir isso, né? De forma importante. Por quê? Né? Nas cirurgias abdominais, quando nós temos, por exemplo, um pneumoperitônio ou um paciente com distensão de alça que vem para a cirurgia, principalmente na urgência, haverá um deslocamento do diafragma, principalmente na região dorsal, onde ele é mais móvel, certo? Junto com o peso, né? Que vai promover na região anterior, vai se dirigir a maior parte do meu volume corrente, levando a esses alvéolos da região anterior um alto estresse. E nos alvéolos da base, certo? Colapsados pelo deslocamento diafragmático e pelo próprio peso do pulmão, nós vamos ter alvéolos atelectasiados, que vão promover abertura e fechamento durante a ventilação. E aí nós vamos ter um alto strain nessa região. Portanto, né, nós temos que tomar medidas para diminuir esta lesão. Diminuir porque nós não vamos conseguir evitá-las completamente. E aí entra dentro do conceito de ventilação protetora, né? No intraoperatório, a ventilação mecânica causa lesão e piora a mortalidade. Nós não temos como evitá-la completamente, mas nós temos como minimizá-la. O processo é dinâmico e possui particularidades. Então, o paciente que tem pneumoperitônio, cefalodeclive, tem um comportamento diferenciado de um outro tipo de paciente que vai submetido a uma cirurgia que vai ficar em decúbito dorsal horizontal.
O volume corrente baixo, né? Como o Falcão mesmo disse, para a gente ser gentil com o pulmão, deixando aí uma pressão de platô em torno de 15 a 20, o drive pressure usualmente abaixo de 15, se for possível, evidentemente, né? Sempre perseguir essa meta. O PIP não está claro, né? A gente tem que titular esse PIP. Eu quando uso a ventilação controlada mecânica, eu gosto de titular PIP através da drive pressure. Isso quer dizer, se eu aumento a PIP, a drive pressure cai, isso quer dizer que eu estou abrindo o alvéolo. Se eu aumento a PIP, a drive pressure aumenta, eu estou distendendo o alvéolo. A primeira é desejável, a segunda é indesejável, né? E as manobras de recrutamento não está clara até o momento se deve ou não. Cirurgia pulmonar não tem jeito, né? Quando se atelectasia um pulmão para cirurgia, ela vai ser obrigatoriamente realizada nos tempos necessários. Controle de danos, né? Esse conceito vem lá do trauma abdominal, né? O conceito inicial da tríade mortal, né? Limitando a cirurgia a procedimentos a manter o paciente vivo e não totalmente reparatório. Isso vem dos grandes traumas abdominais com lesões vasculares graves de fígado, baço, etc., em que se perde uma grande quantidade de volume sanguíneo, o paciente chega chocado em sala, com coagulopatia, hipotermia, certo? E acidose. E aí, o conceito de controle de danos. Controle de danos é um empréstimo, né, que nós temos da Marinha Americana, daqueles navios que eram lesados, né, durante uma batalha, e eles voltavam para o porto e faziam só um controle daquele dano sem reparar completamente o navio, para ele rapidamente voltar ao campo de batalha. Então veio de lá, né, esse conceito de controle de dano, e o foco dele é controlar a hipotermia, que é comum nas cirurgias abdominais, principalmente no trauma, que já chega hipotérmico no pronto-socorro, e vai se abrir a cavidade abdominal, com uma grande perda de temperatura. A coagulopatia, quando se dá grandes volumes de cristalóide na ressuscitação volêmica do trauma, e vem com a coagulopatia dilucional, a hiperfibrinólise, a hipofibrinogenemia, e que precisa ser combatida. E a acidose metabólica, usualmente dita, né, como sendo pela hipóxia celular, mas nem sempre a hiperlactatemia é só pela acidose, pela hipóxia celular. Às vezes você tem uma sobrecarga de glicose devido à resposta endócrina ao trauma, que o sistema de Krebs não consegue dar vazão ao metabolismo aeróbico. E aí começa a acumular ácido lático no paciente sem estar necessariamente produzindo a hipóxia celular. Bom, a recomendação do ATLS clássica é a administração de solução de cristalóide, tá? 2.000 ml para manter uma pressão acima de 100 sistólica, né? Essa é o convencional. Mas, evidentemente, pode existir subpopulação que pode se beneficiar de uma abordagem diferente. E aí, né, quando a gente tem trauma abdominal, né, com lesão vascular grave, você procura, pelo menos no pronto-socorro, antes de fazer o controle definitivo, né, da lesão vascular, manter uma pressão sistólica aproximadamente de 60. Isso aqui não pode ser, evidentemente, utilizada se tiver um neurotrauma associado, né, à lesão abdominal. E a ideia é que esse sangramento ativo, levando à perda sanguínea e hipotensão, você faz a reposição volêmica com cristalóide vigorosa, né, 2.000 ml lá pelo ATLS, recupera a PA, porém isso libera o coágulo, e aí o indivíduo volta a sangrar. Você entra nesse ciclo e acaba utilizando uma grande quantidade de cristalóide, mais do que a gente deveria. Esse conceito, né, de reanimação hipotensiva não é recente, já o Cannon citava isso em 1920, certo? Durante a Primeira Guerra Mundial, numa época que ainda não se usava cristalóide, era mais sangue mesmo, né? Passa pela Segunda Guerra Mundial, mas os dois grandes trabalhos têm início já no século passado, 1992 e 94, com o Bickel,
né? No trauma e no New England, né? Onde ele evidencia que pacientes que foram reanimados com grande quantidade de cristalóide, né, no trauma de torso, isso incluiu o abdominal, tá? Morriam mais do que os que não tinham recebido grande quantidade de cristalóide. Né? Então, a primeira linha do controle de danos é infundir cristalóides o mínimo necessário nesses pacientes onde não foi feita a ligadura do vaso sangrante, né? E para evitar o edema intersticial. A hipotermia, que é o outro ponto, né, da tríade letal, né? É combatida através da infusão de líquidos aquecidos, manta térmica, mas, evidentemente, com abertura abdominal grande no trauma, a gente sempre acaba perdendo, né? Nunca a gente consegue manter a normotermia do paciente, mas, pelo menos, a ideia é perder de pouco, né? Não perder de muito. A perda por convecção e condução no trauma abdominal é muito grande, e aí a gente tem que fazer o que é possível, né, para evitar que as enzimas da coagulação sejam bloqueadas. Né? E aí a gente tem a coagulopatia. A coagulopatia, né, no trauma abdominal, ela também não é inconstante, é muito frequente, né? E lembrar, né, que o controle da acidose, da temperatura, da hemodiluição e da hipocalcemia é a base da nossa pirâmide. Né? E naqueles pacientes e que precisam, né, no trauma abdominal, receber concentrado de glóbulos, sempre manter uma relação alta, né, de plasma fresco e plaqueta. Né? O ideal é 1:1:1. Isso diminui a mortalidade no trauma, certo? E o uso de fibrinolítico. Lembrar que no trauma nós temos uma hiperfibrinólise, uma hipofibrinogenia, portanto, usar precocemente antifibrinolítico. E se nada disso, a monitorização da coagulação é fundamental, e aí tratar adequadamente, certo? O que está faltando, né? O que está faltando no nosso paciente. E, para terminar, eu acho que eu estou. Faltam ainda 3 minutos, certo? Lembrar do CRASH 2, tá? Esse estudo em que o ácido tranexêmico foi usado no trauma, aqui no trauma geral, não é só trauma abdominal, mas apontando uma diminuição de mortalidade importante sem aumento da oclusão vascular. Existe o CRASH 3 também, que é só para neurocirúrgico, apontando para o trauma craniano, né? Também mostrando bons resultados do uso precoce do ácido tranexêmico, no sentido de diminuir a hiperfibrinólise nesses pacientes traumatizados. Ok? Bom, agora, né, para terminar a nossa conversa, né, eu queria agradecer a presença de vocês aí, né, e me coloco aí, se eu puder esclarecer alguma coisa, estou aqui à disposição. Obrigado, Falcão. Professor, obrigado. Excelente apresentação, como sempre, super completa. Eu estou na companhia aqui da professora Maria Ângela e da professora Rita, então todos nós ouvimos a sua apresentação. Como o nosso tempo, de certa forma, já está esgotado, né, professor, que a gente termina às 14 horas, só vou fazer um comentário. O senhor abordou de uma forma muito ampla, e como o senhor falou da parte de otimização perioperatória, eu acho que aqueles seus slides iniciais foram espetacular, porque o nosso objetivo final, no final do dia, é reduzir a resposta ao estresse, né? Reduzir a resposta neuroendócrino metabólica ao trauma desses pacientes que estão sofrendo uma agressão cirúrgica. E o senhor conseguiu mostrar muito bem que essa solução ela é multifatorial. Não existe uma bala de prata, né? Não é um único ponto. O senhor mostrou, discutiu um pouquinho sobre questões de opioides, mas foi na normotermia, na ventilação mecânica, na hidratação, entre vários outros tópicos, né? Então, eu acho que para os nossos residentes que estão aqui, e dos residentes da anestesia, residentes da dor e residentes da medicina intensiva, que estão aqui, é importante a gente deixar bem claro que cada um desses tópicos ele é de extrema importância, né? Para reduzir a resposta, para reduzir a inflamação, a resposta neuroendócrino metabólica ao trauma e dessa forma
o título da sua aula, né, para melhora do desfecho, redução de complicações e melhora do desfecho desses pacientes, né? Bom, nosso tempo aqui ele está esgotado, então quero agradecer mais uma vez, professor, a sua apresentação, agradecer a presença de todos e convidá-los para a reunião na próxima segunda-feira, que teremos uma nova aula na nossa reunião científica aqui da anestesia da dor e da medicina intensiva. Então, professor, um grande abraço, um abraço a todos, uma boa semana. Mais, Falcão, obrigado. E foi por Tchau, querer. tchau. Em cima para não ter pergunta. Um abraço, professor. Tchau, tchau.